Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Legado da Riqueza. Esse é como utilizar a marcação a mercado para turbinar seus investimentos nos títulos públicos. Note que esse conhecimento vale dinheiro, vale muito dinheiro sim, porque muita gente aproveitou esse conhecimento lá em 2016 para surfar uma onda e essa onda tá chegando de novo, ela é uma onda gigantesca, estamos muito próximos desse mesmo momento de 2016, mas calma, você vai saber, eu vou falar para você desse momento, vou mostrar para você como que foi esse momento. Mas antes da gente começar, é muito importante que você me siga nas redes sociais, que você deixe seu like, que você deixe seu comentário, é importante para a gente continuar o nosso trabalho, e esse trabalho vale dinheiro, esse trabalho é muito importante, porque se você tiver esse conhecimento hoje, você vai saber utilizá-lo de uma maneira consciente e turbinar seus investimentos, aproveitar, trazer para mais próximo aquela sua liberdade financeira, aquele seu projeto financeiro. Então vamos lá. Mas antes de tudo, a gente precisa falar sobre o quê? Se a gente está falando de títulos públicos, é importante a gente saber lá, dar uma olhadinha no site do Tesouro Direto, para a gente conhecer os títulos que a gente tem disponíveis, né? Os títulos disponíveis à pessoa física. Então vamos lá. Basicamente, nós temos 3 tipos de títulos disponíveis ali no Tesouro Direto. Tá? O primeiro deles é o Tesouro Selic, que é o que a gente chama de pós-fixado. Então, ele vai variando de acordo com a Selic. A Selic aumenta, ele aumenta, a Selic cai, ele cai, e assim ele funciona. Tá? E a Selic, a gente sabe, a taxa Selic, ela é definida a cada 45 dias pela reunião do Copom. A gente tem um outro que ele é híbrido, ele tem um componente pré-fixado e um componente pós-fixado, que é o Tesouro IPCA+. E o que é o IPCA? O IPCA é o nosso Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o índice oficial de inflação do nosso país. Então, esse título, a gente tem aqui alguns modelos que eu peguei do site, IPCA 2026, e então ele vai render IPCA, inflação, mais 6,35% ao ano. Tá? Então, ele tem esse componente duplo, híbrido. E a gente tem o nosso amigo que a gente vai utilizar para fazer essa aula aqui, para você aprender a usar a marcação a mercado, que é o Tesouro Pré-fixado. Como o próprio nome diz, ele então tem uma taxa pré-fixada. E o exemplo que a gente vai utilizar aqui é o Tesouro Pré-fixado 2029. Se você contratar ele hoje, compra lá, ele tem uma rentabilidade anual de 13,63% ao ano. Se você levar até o vencimento, que é lá em 2029, 13,63% ao ano. Coloquei o link do site do Tesouro Direto aqui. É legal que você dê uma olhada, comece a acostumar com isso, porque ele vai ser o seu grande amigo. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso exemplo, sobre essa característica e ensinar essa marcação mercado, a gente tem que ter uma base. E a base é os 5 pilares dos investimentos. Todo investimento possui os 5 pilares dos investimentos. Você precisa saber isso antes de investir. Eu faço isso com meus investimentos para tomar minha decisão. Então tenha sempre com você os 5 pilares dos investimentos para você não entrar em roubada, para você não fazer um investimento e te dar uma dor de barriga depois de um mês. Falar, pô, eu fiz besteira, eu fiz pupu, entendeu? Não deu. Então vamos lá. Os 5 pilares são risco, retorno, liquidez, vencimento e tributação. Então agora a gente vai pegar o nosso exemplo, né, o Tesouro Pré-fixado 2029, e vamos olhar ele sob esse prisma, o prisma dos 5 pilares, para a gente entender quais são as suas características. E você deveria fazer isso com qualquer investimento. Vou comprar uma casa para investir. Dá uma olhadinha nesse valor, nesse investimento dessa casa, com esses 5 pilares. Você vai começar a ficar mais consciente com relação às coisas. Na hora que você vai comparar os investimentos, você vai falar, pô, tem coisa errada aqui. Não vou investir nesse aqui que é mais arriscado e está rendendo menos. Tesouro pré-fixado, ele tem algumas características. A gente viu rentabilidade anual no momento da minha consulta, e essa rentabilidade ela vai sendo alterada. Todo dia tem cotação. Então, eu vou mostrar também como é que ela vai sendo influenciada. Mas aí a gente, no momento da consulta, 13,63% ao ano. Ele tem um investimento mínimo de R$ 32,20, ou seja, um valor de um sanduíche aí. Ele tem o preço unitário, que é o preço unitário que você vai pagar hoje, de R$ 460,10. E o vencimento em 1/1 de 2029, 1º de janeiro de 2029. Tá? Então, vamos lá. O risco. O risco é quem garante esse título. Quem vai garantir se tudo der errado? Quem garante é o próprio Tesouro Nacional, ou seja, é o governo. Então, existe risco? Existe. Primeiro porque ele é um título de 2029, é um prazo de 6 anos, aí é um prazo que a gente tem que considerar arriscado. E o outro risco é o governo não pagar, não honrar esse título. Esse risco existe? Existe. Ele não é um risco inexistente.
Ele é improvável? Ele é improvável. É muito difícil de acontecer, mas ele existe. A gente não pode dizer que não existe esse risco. E aqui eu vou parafrasear Benjamin Franklin. Ele disse: não há nada de certo nessa terra, exceto a morte e os impostos. Então, as únicas coisas que a gente tem garantia de que vão acontecer são a morte e os impostos. Todo mundo vai morrer um dia e o leão vai morder de alguma forma, tá? Então, é a única coisa que a gente tem de garantia nessa nossa vida. Mas o risco desse título, ele é baixo? É baixo, é muito baixo. Qual que é o retorno? A gente tem aqui o componente pré-fixado. Então a gente sabe que a gente vai receber de retorno 13,63% ao ano, ali na data da minha consulta, né, nesse nosso exemplo. Se você for no site do Tesouro Direto um outro dia, provavelmente essa taxa mudou. Mas você sabe que é aquela taxa que você vai contratar ali no momento. 13,63% ao ano no nosso exemplo, se eu levar até o vencimento. E existe um componente aleatório, um componente que eu não controlo. Mas eu tenho que conhecer isso, por quê? Porque se acontecer esse componente, se isso acontecer, eu estou preparado para isso. E aí a minha rentabilidade pode ser maior do que 13,63% ao ano, eu vou mostrar para vocês. Então é importante você ter esse conhecimento, por quê? Porque aí você está lá, sniper, dedo no gatilho. Aconteceu o componente que eu não tenho controle se vai acontecer ou não, mas se ele acontecer, pau, eu atirei e peguei, ok? Então é isso. Essa é a característica de você conhecer o investimento. E a liquidez? Bom, o Tesouro, ele garante a recompra desse título. E o Tesouro funciona todos os dias. Então, esse título a gente pode dizer o seguinte, ele tem o vencimento em 2029, mas ele tem liquidez diária. Eu posso sair dele a qualquer momento. Isso é interessante. Só que note que tem o componente aleatório que ele influencia no valor do título. Então pode ser que, se você precisar sair antes, deu uma dor de barriga, aconteceu algum problema, você vai precisar desse dinheiro que você colocou lá, pode ser que você tenha uma penalidade, pague um pedágio por isso, dependendo da taxa de juros do momento em que você for retirar, tá? Dependendo das condições de mercado. Então, você pode sim ter até um prejuízo, dependendo de como estiver as condições de mercado no momento que você for retirar. Mas, do mesmo modo que você pode ter um prejuízo, você também pode ter um benefício, um lucro, uma rentabilidade maior do que aquela contratada. Tá? E é aí que é o pulo do gato, é aí que a gente está trabalhando esse conhecimento que vai te ajudar a turbinar o seu rendimento. Ok? Próximo pilar, vencimento. A gente já viu, 1º de janeiro de 2029, isso dá 6 anos e 1 mês da data da minha consulta aqui, que é final de 2022, novembro de 2022. E a tributação? Tributação, tabela regressiva do nosso querido imposto de renda. Então, o que significa isso, Douglas? Que a alíquota da mordida do leão, a alíquota do imposto de renda, ela vai diminuindo conforme você vai deixando esse título lá trabalhando para você. Ela é mais agressiva, se você deixar menos tempo, e ela é mais calminha, se você deixar mais tempo. Tá? Lembrando que é sobre o rendimento. Capital alocado inicial não tem imposto de renda, é somente sobre a diferença ali do que você vai retirar com o que você alocou. Tá? Então, como é que é essa tabela regressiva? De 1 dia a 180 dias, ela vai morder 22,5%. Então, você colocou o título hoje, lá daqui 2 meses você resolveu tirar. Alíquota, 22,5%. De 181 dias a 360 dias, ou seja, de 6 meses a 1 ano, a alíquota de 20%. De 361 dias a 720 dias, ou seja, de 1 ano e 1 dia até 2 anos, a alíquota 17,5%. E a partir daí, ou seja, a partir de 721 dias ou a partir de 2 anos, 15%. Ou seja, se você deixar esse título até o vencimento, ele vai vencer em 2029, são 6 anos, a alíquota vai ser de 15%. E aí a gente colocou aqui numa planilha de Excel para a gente ter mais ou menos aproximado isso, tá? O quanto que eu sacaria se eu tivesse um investimento hipotético de 10 mil reais nesse título, tá? E aí você também pode fazer essa simulação no próprio site do Tesouro Direto. Sugiro que você dê uma brincada lá para você simular, tá? Aqui a gente só pegou o imposto de renda, tem outras custas, mas elas são baixas, bem baixinhas, não vão influenciar aqui no nosso resultado. Então colocando 10 mil reais, lá em 2028 eu vou ter 21.525. Eu tenho um imposto de 15% e eu vou sacar líquido provavelmente por volta de R$19.790. Ou seja, coloquei 10 mil, vou tirar 19.790, quase 20 mil, ou seja, quase o dobro em 6 anos. Eu quase dupliquei meu capital em apenas 6 anos. É importante você ter isso em mente. E como funciona esse título pré-fixado? Como é que é a característica? Vamos montar aqui o esqueleto dele, a anatomia de funcionamento de um pré-fixado.
A gente sabe que ele tem um preço unitário e ele tem que chegar ao valor de face dele, que é o valor que ele vai estar no vencimento. E qual que é esse valor de face, Douglas? Ele vale R$1.000. É o valor de face dele, é R$1.000. Tá? Então, o que acontece? Se lá no vencimento ele vale R$1.000, quanto que ele tem que valer hoje com a taxa de juros que eu contratei durante o tempo do investimento para chegar a R$1.000? É essa conta que a gente faz para saber o valor do título hoje. Então vamos entender aqui como é que funciona. O preço unitário dele hoje é R$ 460,10 e ele vai render durante o período do investimento 13,63% ao ano, e essa conta aqui tem que fechar em R$1.000 lá no vencimento. Tá? Então vamos ver se isso faz sentido, se a gente sabe fazer essa conta para a gente fazer os nossos exemplos. Então a gente vai pegar aqui, e antes da gente fazer a conta, nós temos que entender uma coisa sobre dias úteis. Tá? Qual que é o prazo desse investimento, né, lá em 2029? Lá na própria calculadora do Tesouro Direto, você coloca os parâmetros, Tesouro Prefixado 2029, a data do vencimento, e ele vai calcular para você que ele tem 1.531 dias úteis. Isso se você fizer a consulta no mesmo dia que eu fiz. Provavelmente, se você fizer outro dia, vai dar um pouco menos. Tá? 1.531 dias até o vencimento do título, dias úteis. E quanto que é um ano útil? Um ano útil são 252 dias. Você tem que saber isso para a gente fazer essa conta. Tá? Então vamos lá. Então a gente sabe que o valor de face desse título lá no vencimento são R$1.000. Vamos trazer esse valor para o presente. E aí a gente tem que descontar o quê? A taxa, 13,63% ao ano, e o prazo, trazer o prazo para cá, que são 1.531 dias úteis sobre um ano útil, de 252 dias úteis. Quanto dá isso? R$ 460,10. Opa, check! Se a gente consultar lá no site, está batendo o valor, então significa que essa conta que a gente fez está correta. Então já sabemos fazer a continha aí de como a gente sabe o valor presente de um título pré-fixado. Então vamos fazer um exemplo agora. Vamos supor que você comprou esse título, né? Pagou R$ 460,10 e daqui 2 anos, ou seja, faltando 1.027 dias para o vencimento do título. Opa, Douglas, não entendi. Como é esse 1.027? De onde apareceu isso? Eu peguei a minha canetinha, o meu lapisinho e fiz uma continha aqui do lado. Lembra que eu tinha 1.531 dias úteis para o vencimento? E aí depois de 2 anos, o que acontece? 2 anos, a gente sabe que um ano são 252 dias. 2 anos são 504 dias. 252 mais 252. Então, subtraí, né? Tirei 1.531, tirei 504, sobraram 1.027 dias úteis, que são os dias que ainda faltam para o vencimento. Então, agora eu já tenho 1.027 dias úteis, eu vou trazer agora para valor presente, descontando no quê? A taxa. A taxa caiu para 10% ao ano. O que aconteceu? Tinha uma taxa de 13,63% ao ano, caiu para 10% ao ano e agora eu tenho 1.027 dias úteis. Qual é o valor desse título? Então, nessa data aí, depois de 2 anos. Eu sei que o valor de face são R$1.000, descontando os 10%, eu dei ali um título que vale R$ 678,12. Ou seja, eu paguei 460 e estou vendendo por 678. Valeu a pena? Vamos calcular a rentabilidade disso. Eu faço o cálculo da rentabilidade e me deu 47% no período. Qual período, Douglas? 2 anos. Fiquei 2 anos com o título, saí do título, ganhei 47% em 2 anos. Isso é bom? Isso é ruim? Valeu a pena ou não valeu a pena? Não sei. Temos que comparar iguais. Aqui eu estou comparando um período de 2 anos com a rentabilidade que eu contratei de 1 ano. Isso é abacaxi com papagaio. Então, vamos colocar essa rentabilidade de 47% no período de 2 anos, vamos trazer ela para o período de 1 ano. Qual que é a rentabilidade anual desse retorno? Rentabilidade anual, fazendo a nossa conta aqui, colocando a taxa anual com relação ao prazo que a gente ficou no título com o ano útil, a gente tem que a taxa anual foi de 21,40%. Poxa, é uma bela taxa. Você ganhou 21,40% ao ano durante esse período de 2 anos. Qual que era a taxa que você tinha contratado? 13,63%. Então, bem acima. Né? Você ganhou muito mais do que 13,63% durante esse período de 2 anos. Ok? Vamos fazer o exemplo 3. O exemplo 3 é o contrário. Ao invés da taxa ter caído para 10, a taxa subiu para 15. Então, mesmo as premissas anteriores, elas são mantidas. 2 anos. Daqui 2 anos, faltando 1.027 dias úteis para o vencimento. Então vamos lá, fazendo a continha, a gente chegou num valor de R$ 565,76. É o valor que eu vou receber para vender esse título. Lembra que eu paguei 460, né? Então vamos fazer a conta da rentabilidade.
22,96% no período. Quanto dá isso na rentabilidade anual? 10,89% ao ano. Veja, valeu a pena fazer isso? Não valeu a pena. Porque você contratou 13,63% ao ano e agora você está tendo 10,89% ao ano para sair. Não valeu a pena. Você está tendo uma rentabilidade menor do que você contratou. Então vale a pena você ir deixando. Porque você sabe, o certo é 13,63% ao ano, se você levar até o vencimento. Essa condição não está favorável, é bem menor do que você contratou. Então não vale a pena você sair, a não ser que você precise sair. Né, que aconteceu algo que você precisou retirar esse capital, que não deveria, né? Você deveria ter um capital separado para essas eventualidades, mas pode acontecer e aí você precisou sair. E veja que você pode sair inclusive com prejuízo, tá? Por exemplo, quem comprou um título desses pré-fixado lá em 2020, pagou, quando a taxa estava 2%, 3% ao ano, o que acontece? Se ele for vender hoje, muito provavelmente ele vai vender por um valor menor do que ele colocou. Porque a taxa está muito mais alta, a taxa está acima de 13, tá? Então ele vai ter que segurar esse título até o vencimento ou ponderar se vale a pena tomar o prejuízo e alocar em outras coisas que rendam mais. Aí é uma decisão individual, é uma decisão ali do caso específico. Mas certamente se ele colocou lá em 2020 e ele for tirar hoje, ele vai tirar menos do que ele alocou, do que ele aplicou. Mais uma coisa a gente tem que aprender. Pô, Douglas, eu preciso fazer essas contas são meio complexas, eu não gostei muito disso. Bom, primeiro, você pode fazer essas contas no próprio site do Tesouro Direto, ali na calculadora, né? Então é muito mais fácil, ele faz ali tudo para você. Mas uma coisa você tem que ter em mente, uma coisa você tem que ter com o coração ali, encravado com você, que é essa questão da taxa e do momento da compra. Se você souber isso, empiricamente, você vai aprender a surfar essa onda. Então, o que é isso? É essa regrinha que eu coloquei para vocês. Se no dia da compra tem uma taxa contratada e lá no dia da venda a taxa do mercado ela for maior do que a taxa que eu contratei, ou seja, eu comprei a 13 e eu vou vender a 15, a taxa está 15, a minha rentabilidade vai ser menor. A minha rentabilidade vai ser menor. Agora, se no dia da minha compra, comprei a 13, eu vou vender daqui 2 anos, a taxa está 8, a minha rentabilidade vai ser maior do que os 13 que eu contratei. Tá? Então é essa a regra que você tem que ter com você gravada no seu coração. Por quê? Porque isso vai fazer você ganhar mais dinheiro, isso vai fazer com que você adiante aí a rentabilidade. Um bom período de tempo, você vai rentabilizar muito mais antes. E aí você vai surfar outras ondas, você vai aprender a surfar outras ondas e rentabilizar mais ainda. Por que eu digo isso? Todos os dias o tesouro prefixado, a taxa vai também mudando. Ela vai flutuando porque ela não acompanha. A Selic é a base, é uma base. Mas o DI futuro é o que vai dando essa direção desse dia a dia do tesouro prefixado. Então é importante que você saiba que existe isso. Esse é o DI justamente do vencimento desse título público. É o DI 1F29, tá? E ele está ali 13,58, então está próximo dos 13,63 ali do que a gente contratou. Tá? Então, se esse DI futuro, amanhã, na segunda-feira, terça-feira, ele subir, o título lá, o prefixado 2029, também a taxa vai subir. Se ele cair, a taxa também vai cair. Então é importante você saber disso. Porque existe o parâmetro base, que é a taxa Selic, mas ele acompanha o DI, porque ele não está acompanhando a Selic, porque a Selic é a taxa estanque de hoje, né? E aí ela é definida a cada 45 dias. O DI está flutuando ao sabor do mercado, tá? E aqui é que eu trago esse conhecimento. Para que serve esse conhecimento? Né? E principalmente a nossa regrinha de saber a taxa. A taxa ali, a taxa que se eu comprar, né, e a taxa subir, eu vou ter uma rentabilidade menor. E se eu comprar numa taxa e depois a taxa cair, eu vou ter uma rentabilidade maior. Veja que esse é o gráfico da Selic e a gente viu que ele tem uma influência da Selic, porque os DIs futuros eles têm um lastro ali com relação à Selic, né? Eles têm uma base com relação à Selic, mas eles vão flutuando. Então veja aqui que aqui é o momento de final do ano 2016 e início de 2017. Que é justamente ali o governo da Dilma, em que a taxa de juros estava alta, estava 14% ao ano, um pouco mais de 14% ao ano. O que aconteceu? A taxa caiu e aí chegou a 2%. Veja que se você tivesse esse conhecimento nessa época, você teria então comprado pré-fixados e surfado essa onda aqui, né? Você teria tido uma rentabilidade muito maior em apenas 4 anos. E veja o que acontece.
que está acontecendo agora. Onde está a nossa taxa Selic? Está aqui em cima de novo. Então a gente está em um momento parecido com esse. Ah, Douglas, quer dizer então que vai começar a cair? Nós não sabemos o futuro, mas nós temos uma perspectiva do que pode acontecer. Tá? Eu acredito que a taxa até continue a subir mais um pouco, depois estabilize. Eu acredito nisso. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu não posso bater o martelo que isso vai acontecer. Só que eu tenho conhecimento de que, se isso acontecer, eu vou agir. Se isso acontecer, começar a acontecer, eu tenho esse conhecimento aí que eu adquiri agora, de usar a marcação a mercado a meu favor, e aí eu vou comprar pré-fixados com as taxas altas. E eu posso já ir fazendo isso agora, aos poucos, vai subindo mais um pouco, vou comprando mais um pouco, ou eu posso esperar mais um pouco, esperar para ver se a taxa vai subir mais ainda. Acertar o topo, ninguém vai acertar, né? É muito difícil você, vou esperar acertar o topo. A gente tem que ir com humildade e ir fazendo aos poucos, vai aprendendo. Tá? E aí o que aconteceu? Você tem que juntar esse conhecimento com outro conhecimento, porque o que acontece? Você fez aqui essa compra, o pessoal fez lá em 2016 essa compra, e aí o título começou a cair, o que ele fez? Ele vendeu e pegou uma bela rentabilidade. Só que aí o que ele faz com isso? Né? Falou, eu podia deixar então a render até o vencimento, pegar 14% ao ano, e beleza, né? Por que eu saí antes? Peguei uma boa rentabilidade, mas agora eu não sei o que fazer. Aí você tem que adquirir um outro conhecimento, porque veja o que aconteceu com a Bolsa. De 2016 até agora, 2022. Lá em 2021, ela bateu um pico de 127 mil pontos. E ela saiu de 40 mil pontos em 2016. É uma alta de 216% nesse período. Então, se você, hoje, que está adquirindo esse conhecimento, que é para uma onda do mercado, e aí você pega esse conhecimento, aplica, aí a taxa começa a cair. Chegou num ponto ali que você, olhando o gráfico, vamos voltar aqui, chegou num ponto você tem um momento aqui de estabilidade, você sai do título, já pegou uma bela rentabilidade. Aí você coloca em uma reserva de oportunidade, que é aquela reserva que você fica ali esperando para dar o próximo tiro. Coloca ali no Tesouro Selic, liquidez diária, e deixa ele ali. Reserva de oportunidade, e aí você vê uma situação de bolsa igual a essa, aí você precisa adquirir outros conhecimentos para aplicar em bolsa, para aplicar em ações, aí é uma outra aula, outros conhecimentos, e aí você pode surfar essa outra onda. E aí é sucessivamente. Você está surfando as ondas de mercado e está trazendo para mais próximo de você a sua liberdade financeira. Muita gente fez isso. Muita gente ganhou dinheiro com essa questão de 2016 até agora. Por quê? Porque surfou a onda dos títulos públicos caros, aí saiu, pegou essa rentabilidade gigantesca, comprou bolsa lá embaixo, quando a bolsa estava bem baratinho, comprou as ações lá embaixo, e aí subiu com a bolsa e saiu da bolsa agora e está entrando de novo nos pré-fixados. E aí vai fazer tudo de novo. E assim sucessivamente. Você vai errar? Vai errar, todo mundo erra, mas você já tem um conhecimento. Olha que conhecimento absurdo. E como é que a gente tem uma perspectiva de quanto vai estar a taxa de juros daqui a 2 anos, que é o nosso exemplo? Tá? Se você entrar no site do Banco Central, e aí é outro site que você tem que ter no seu coração, né? Site do Tesouro Direto, site do Banco Central, para consultar o Boletim Focus. Eu deixei o link para você aqui também. E ali o Boletim Focus ele vai dando uma perspectiva. Né? O Banco Central faz uma entrevista com economistas, com empresas, com bancos. Ele faz ali uma perspectiva de taxa de inflação, de taxa Selic para o presente e o futuro. Então a gente tem aqui nessa consulta que eu fiz em 18/11/2022, que foi quando saiu o último boletim. A taxa Selic para 2022 está batido o martelo de 13,75% ao ano. E a perspectiva para 2025 é de que ela seja de 8% ao ano. Tá? É aqui que a gente olha a taxa Selic. Vai acontecer isso, Douglas? Não vai, isso é uma perspectiva. Mas a gente tem um parâmetro para a gente pensar em quanto seria a nossa rentabilidade se a gente fizesse esse investimento aí do nosso exemplo. Então vamos lá. Vamos fazer o exemplo 4. Que é a mesma coisa, daqui 2 anos, faltando 1.027 dias para o vencimento, a taxa de mercado caiu para 8%, que é aqui esse taxa Selic aqui que a gente tem para perspectiva de 2025, segundo o boletim de 18 de novembro de 2022. Vamos ver como é que ficaria o valor desse título. Então a gente faz o cálculo, a gente já sabe que o valor de face é 1.000, coloca a taxa de juros de 8, coloca o novo prazo para o vencimento, a gente saiu no valor de R$ 730,78. Vamos calcular a rentabilidade? Rentabilidade em 2 anos de 59% praticamente.
59%. Quanto que isso dá ao ano? Uma rentabilidade de 26% ao ano. A gente tinha contratado 13%, 13,63%, e está saindo com 26%, quase o dobro. Ou seja, uma bela rentabilidade. Você turbinou seu investimento com título público, título de baixo risco. E aí, a taxa está 8%, você pode decidir sair, você faz essa conta, pode decidir sair, ou acha que ainda vai cair mais. Acho que ainda vai cair mais, perspectiva está melhorando, acho que vai cair mais, continua surfando. Ou sai uma parte e deixa uma parte e continua surfando essa aí até ela chegar num ponto que começa a inverter de novo. E aí você entra e faz um conhecimento, já tem conhecimento, daqui 2 anos você vai ter mais conhecimento, e aí você entra na outra onda. E assim sucessivamente você vai turbinando seus investimentos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que ela agregue para vocês. Eu tenho certeza, se você adquiriu esse conhecimento, pensou sobre isso, fez esses exemplos, entrou no site, deu uma pesquisada, esse conhecimento vale dinheiro, esse conhecimento vai te ajudar a turbinar seus investimentos e a trazer para mais próximo de você aquilo que você deseja, que é a sua liberdade financeira. É isso aí, um abraço, até mais e tchau, tchau!